Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Alguma vez você já brincou com algum daqueles jogos de montar, de construir casas ou até mesmo cidades? Você sabia que esse jogo pode contribuir para projetos de arquitetura? Quem prova isso é a exposição da UFJF Projetando com Jogos de Montar. E a partir de agora você vai saber como que isso é possível. Professor, parece brincadeira, né? Como que vocês conseguiram provar que esses bloquinhos, os legos, podem ajudar em projetos arquitetônicos? Bom, Caio, a exposição Projetando com Jogos de Montar ela é fruto de um projeto de pesquisa, né, já iniciado em 2014 com financiamento da FAPEMIG, a Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, lá no grupo de pesquisa das linguagens e expressões da arquitetura e urbanismo design, que o objetivo era a gente adquirir alguns jogos daqueles de blocos de montar, aqueles, os pinos, blocos de encaixe, jogos como Lego também, Brincando de Engenheiro, Pianos Mágicos, Monta Tudo, que fizeram parte, certamente, né, da nossa formação, da formação nossa no ensino infantil, no ensino primário. E aí nós testamos os limites, as possibilidades para poder conceber volumetricamente a arquitetura, né? O exercício era a gente projetar a partir daquela volumetria. Então, assim, a gente resgatava não só a memória daqueles estudantes que já tinham passado por aquela experiência, outros ainda não tinham manipulado esses jogos, e aí percebemos como que eles davam respostas formais para alguns projetos. Então, lá na exposição, a gente tem projeto, por exemplo, de residência, de centro cultural, de museu, e aí a gente consegue, então, mostrar como que esses jogos eles podem responder no projeto. Professora, a participação do pessoal para montar essa... Agora eu estou me recordando do papo que a gente teve lá na portaria aquele dia e que eu mandei para a Luciane, né, a indicação, né, para que se fosse visto, sugestão de pauta, porque ele foi tão legal. Agora eu quero saber de você o seguinte, como que está sendo a participação, como que foi, né, a participação das pessoas para montarem essa exposição? Como é que foi essa participação? Então, todos esses projetos eles foram desenvolvidos no ano passado, e aí a gente tinha lá guardado já as maquetes feitas com os jogos, porque na exposição a gente apresenta não só o projeto impresso, estão lá expostos em quadros, mas também as maquetes que foram desenvolvidas, não é? Então, assim, os jogos eles atraem a atenção de todos. Isso daí é uma parte bastante interessante, pelo seu lado lúdico também. Então, os alunos ficaram todos muito envolvidos. Nós levamos, aí foi um trabalho realmente de equipe, né, de montagem lá no saguão da reitoria da UFJF. Estão expostos em vitrines esses jogos, então você pode ver o projeto e esse processo de concepção, né? E o que é interessante também, não só comentar da participação dos próprios alunos e engajamento deles na pesquisa, e agora nesse resultado que a gente apresenta para toda a comunidade, mas também das pessoas que vão à exposição. Porque aí é muito interessante a gente ficar lá observando, né, a interação das pessoas, relembrando como que brincavam com aqueles jogos, ou então eu já dei esse jogo de presente para o meu filho, para um sobrinho, não é? Professores falando como que o papel pedagógico daqueles jogos também, né? Eu tive a oportunidade de estar presente bastante tempo lá na exposição, e aí você vê os diversos profissionais e diversas abordagens dos jogos, não é? Então, aí você tem a abrangência aí de sustentabilidade, flexibilidade no espaço urbano, né? A praticidade. Isso tudo vocês conseguem envolver nesse momento, lidando pelo lado urbanístico? É bastante interessante essa pergunta, porque além de 9 jogos que nós adquirimos e testamos, lá também está exposto um jogo que nós desenvolvemos, chama Arquibricks, e esse jogo ele também um joguinho de montar, e aí ele foi desenvolvido para que as pessoas possam adquirir essas peças. A gente tem um site onde essas peças estão disponíveis, elas podem ser baixadas e impressas com impressão 3D.
A diferença dessa proposta, justamente, ela é sustentável porque geralmente a impressão é feita com plástico degradável, reciclável, não é? E aí, também com relação à sustentabilidade financeira. Geralmente, esses joguinhos de blocos de montar, eles são importados e são bastante caros, não é? Para aquisição, então fica bastante dificultado. Então, um pouco desse desenvolvimento da pesquisa também foi gerar um jogo que pudesse ser acessado, baixado e utilizado de forma livre. E esse jogo está na televisão, está na internet? Está na internet, ele está no site. Se você jogar no Google Arquibrix, certamente você consegue baixar. E lá na exposição você também tem acesso ao jogo, você pode pegar um endereço e aí ele é livre, está disponibilizado para qualquer um. Nós estamos falando da exposição que está no saguão da reitoria, né, que vai ter dia 4 de maio. A entrada franca, professor? Entrada franca durante a semana, de 8 da manhã às 10 da noite e nos sábados, de 8 ao meio-dia. Tem gente para acompanhar a visita ou não? Ou deixa aleatório ou fica alguém para sanar dificuldades? Não, na verdade, assim, a gente não tem nenhum monitor, não, mas a exposição ela é bastante didática, porque em cada projeto a gente tem uma explicação sobre o jogo, sobre como foi desenvolvido. Então, assim, ela é bastante fácil para qualquer pessoa ter acesso. Bacana essa iniciativa, né, Boninho? O que você acha? Como urbanista que você é. Eu queria saber dele se ele, eu queria saber dele se ele descobriu nisso, num desses aí, a sua profissão ou não? Eu posso perguntar também mais? Eu quero saber se você já pensa na possibilidade de trazer os bloquinhos aí para ajudar nos projetos da sua empresa. Bom, Três perguntas aí, coitado. Eu confesso que eu não conheço ainda, mas sabendo que foi desenvolvimento do Fred e da equipe dele, eu já sei que é coisa de responsabilidade. Mas pode conhecer indo lá na universidade. Sim. Mas eu realmente brinquei muito com Lego quando era criança. Eu brincava muito com esses jogos de montagem e não bastava o jogo de montagem. Eu ainda modificava as peças porque, ao meu ver, elas não eram suficientes para fazer às vezes o que eu queria. Minha mãe ficava chateada comigo porque eu estragava, entre aspas, os brinquedos novos que ela me dava, né? Isso é normal. Eu, como mãe, isso é normal. Isso chama-se inspiração. Exatamente. E eu acho que isso contribui demais para o processo criativo, porque trazendo isso para uma escala real, né? Eu acho que hoje em dia a construção ela está tendendo para isso. A construção, em muitos aspectos hoje, ela se tornou algo mais industrializado e menos artesanal, até por questões de desperdício e etc, né? Então, fazendo uma analogia com isso que o Fred está montando para uma situação numa escala 1 para 1, ou seja, a escala humana, né? Existem algumas empresas hoje que já estão fabricando moradias e uma série de outros equipamentos arquitetônicos com impressora, algo parecido com uma impressora 3D, né? Então, o que você faz? Você vai no sistema, você baixa um projeto de um equipamento qualquer, seja uma casa, um quiosque, um banco, um ponto de ônibus, como queira, e você consegue imprimir isso. Isso é muito legal. Como se fosse uma impressora 3D gigante. Você imprime as peças, depois é só ir lá e juntar as partes, né? Então, isso é uma coisa que já é realidade, né? Então, onde eu vejo vantagem nisso que vocês estão fazendo é que vocês estão praticamente ensinando as pessoas a projetarem esses equipamentos que já são, não vou falar nem que são futuro, né? Que já são presente numa escala reduzida. Então, sem dúvida alguma, isso traz um ganho muito grande no pensamento de projeto. E a impressão 3D, né? Aquelas casas pré-moldadas, né? Sim. E aquilo já existe há muito tempo, né? Mas arquitetura modular. Mas a questão da impressão 3D ainda é uma incógnita para muitos, né? A doutora Jane, através de uma parceria, está trazendo aí, através do Pio 12, um curso de impressão em 3D, porque é uma realidade que envolve a sustentabilidade, né? Envolve várias iniciativas hoje inclusive peças, né? Peças de carro, de coisa. Peças difíceis de serem adquiridas por causa de importação e tudo, você com a impressão você pode falar. O Fred é bem íntimo, né? O professor doutor Frederico Braida, né? Então, assim, é um ícone hoje de Juiz de Fora, assim como o Boninho, o Ricardo. Hoje eu estou muito feliz, até porque a produção, ela
né, trouxe esse lado artístico de Juiz de Fora, né? Artístico Você vê, e cultural, né? E, sobretudo haja cultura. urbanístico também, né? Mas, assim, doutor Frederico, conforme está caminhando a arte hoje, né? A gente teve aqui o Ricardo falou, no primeiro bloco a gente falou sobre pichação, o Boninho falou um pouquinho, ainda vai falar mais. Como é que o senhor vê assim, a questão da identidade de Juiz de Fora? Através hoje de um evento desse, a gente consegue agregar público, consegue atrair pessoas de outra cidade, né? Sabendo que, por exemplo, o centro de São Paulo se tornou uma área de eventos, né? Aquela área industrial se tornou área de eventos. Juiz de Fora caminha hoje para uma identidade mais artística, porque Juiz de Fora que teve aí na sua Bernardo Mascarenhas, seu período industrial e não tem mais? Professor, você pode responder daqui a pouquinho? Claro, com certeza. Desculpa. A gente agora vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa de hoje. Nós já voltamos com a mesa de debates. É um minuto só. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Você podia só refrescar? Né? Mas quem não está assistindo, né? Olha, a reflexão, ela parte do seguinte princípio, né? Que a era industrial acabou e hoje a gente tem eventos, a gente tem aí obras de arte, né? A gente tem, então, com uma exposição dessa no centro da cidade, né? A gente consegue atrair pessoas de outra cidade, a gente consegue sensibilizar as pessoas com uma obra de arte do Ricardo Barcelos, com aqueles prédios bonitos que o Boninho planeja. Enfim, a gente consegue agregar esse conceito no cidadão? Olha, eu acredito que sim, né? Hoje, Juiz de Fora já tem criado, então, uma tradição de uma produção artística. É claro que eu acho que a gente ainda está um pouco longe de um ideal, né? De uma arte pública, de uma arquitetura bastante presente na cidade, mas também a formação de arquitetos na cidade, ela também é recente, não é, Wesley? A própria UFJF, ela tem uma formação também de 25 anos, assim, dos arquitetos, então é bastante recente, mas hoje a gente vê a formação de outras instituições de ensino formando arquitetos também na cidade, e aí a gente vê também, então, uma formação de uma cultura do público interessado. É bom se destacar que a gente tem visto vários centros culturais também sendo abertos, então, assim, fomentar a cultura, eu acho que é um dever de todos. E a cidade, eu acho que vem buscando fazer isso, né? A nossa exposição, a gente não tem um registro formal, mas, assim, pelo que o pessoal tem falado lá no saguão da reitoria, é que ela tem ficado bastante movimentada, né? E final de semana também, como a universidade funciona como um espaço de lazer também, e aí a exposição está lá aberta, eu acho que ela consegue atrair um público bastante diversificado. Professor, o Wesley tinha até falado, o Boninho tinha falado a respeito da construção civil nessa velocidade, a construção em escala industrial, né? Sim. Que acaba deixando as cidades muito parecidas, muito iguais, aqueles blocos quadrados, retangulares, que fazem as cidades ficarem muito parecidas. Eu queria saber, a gente tem falado sobre a tentativa de interagir, integrar a arte com a arquitetura. Se você acha que essa seria uma forma, até mesmo de levar para os locais residenciais. Com certeza. De tornar aquele espaço único, singular. Com certeza. Eu acho que a ideia é essa, é unir arquitetura com artes plásticas, com engenharia. Acho que Juiz de Fora precisa disso. Sim. Né? Eu acho que o Boninho está aqui, ele pode falar mais sobre esse assunto, né? Já me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Mas eu acho que é isso mesmo, fazer a cidade ficar mais bonita. Você sai para fora, você vê tanta coisa linda que você fala, gente, uma parede dessa na minha cidade podia ter pintado. Mas para isso, você tem que entrar na prefeitura, a prefeitura tem que dar um aval, não quer te pagar, quer que você faz de graça. Aí não dá. De onde vem a resistência, Boninho? Porque diz que o arquiteto não faz a leitura do artista plástico, que por sua vez o engenheiro não faz a leitura do arquiteto, né? E aí cada um acha que um está complicando a vida do outro. Eu acho que isso passou, sabe? Essas rixas aí entre os profissionais, acho que isso passou, né? A gente tem percebido uma integração muito melhor, pelo menos eu vejo isso desde quando eu comecei a trabalhar para hoje, praticamente esses conflitos aí, eles vêm se diluindo com o tempo. O que eu percebo muito é que a gente às vezes observa uma cidade
e às vezes a gente percebe um formato mais ou menos padrão dos edifícios daquela cidade, e a gente pensa que aquilo vem muito dos arquitetos, dos engenheiros, dos construtores e tal, e nem sempre é assim. A gente tem que observar que quem determina a boa ocupação do solo, a forma melhor de se projetar, as diretrizes de projeto de uma determinada cidade, é a lei orgânica do município, no caso o Código de Obras, que determina, né, a ocupação do solo do município, que é um instrumento que faz parte do plano diretor da cidade. Então, se você tem um bom planejamento de urbanismo, que obviamente vai refletir no Código de Obras, você automaticamente vai ter projetos melhores, porque isso vai determinar, um exemplo, melhores recursos. Você não vai poder mais fazer prédios colados nas laterais dos terrenos, que automaticamente vão gerar esses paredões que o Ricardo citou, que muitas vezes eles são negativos do ponto de vista visual e até do ponto de vista sustentável, né, do próprio empreendimento. Então, falta profissionais não só na atuação direta ali da arquitetura, das artes, da engenharia em si, falta profissionais no planejamento da cidade, que eu acho que profissionais que se preocupam com isso que a gente está conversando aqui, se eles estiverem integrados dentro do processo de planejamento das cidades, automaticamente eles vão criar regras que facilitam o nosso trabalho ou que até façam que a gente nem tenha determinadas preocupações que a gente tem hoje. Então, a gente tem que lutar também para que nós estejamos integrados no projeto de planejamento das cidades, né? E não deixar que os políticos coloquem pessoas nas áreas de planejamento que não são especialistas em planejamento, né? Isso é um grande gargalo que a gente tem, né? Então, eu acho que tem uma esfera, às vezes até um pouco superior a gente como profissionais, que muitas vezes determinam a qualidade do nosso trabalho, sem que a gente queira que seja assim. Tem gente que fala, por que você fez um prédio desse jeito? Muitas vezes não é porque a gente quer que seja assim, é porque a regra praticamente nos determina aquilo ali para ser feito daquela maneira, né? E é claro que a gente tem que, dentro dessa regra, fazer o melhor que puder. Mas é uma série de condicionantes que nos levam a projetar daquela maneira. Vale aqui um registro. Outro dia, entrevistando, né, Erickson, o prefeito, né, o doutor Antônio Almas, ele diz o seguinte, que ele vai imprimir em Juiz de Fora o DNA dele na administração dele, a digital entendeu? Dele. As digitais dele serão impressas ele podia ali, criar, entendeu? Então ele podia criar um senso de planejamento. Então, seria o melhor DNA a ser entendeu? implantado na cidade. Mas, um Boni, deixa eu te falar uma coisa. Vamos dar um exemplo prático aqui. Outro dia, passando no Grêmio, tá, Frederico? Te envolvendo aí nessa discussão. Eu fui ali na Sampaio, até porque a Sampaio hoje se tornou uma referência do edifício Itália, que virou uma coisa negativa por conta de uma ação judicial envolvendo uma cadeirante lá, enfim, Sim. foi parar no fantasma. Mas eu passando ali, eu vi aquele prédio do Le Quartier em frente ao Grêmio, certo? Segundo me consta, ele está dentro dos padrões e tudo, está naquela linha de verticalização da cidade, mas tornou aquela área ali muito mais nobre do que era, né? Casas antigas, né? Ali era casas velha, né? praticamente abandonadas, e hoje você tem uma estrutura moderna, com recuo bonito, né? Virou um ambiente bonito ali, aquela fachada ali do Grêmio. Chafariz bonito, né? Enfim, como é que vocês veem isso? Isso aí também existe, assim, a questão da estrutura atual, da legislação, mas alguém fez alguma coisa bacana. Não, dentro da legislação é totalmente possível se fazer coisas boas, tanto é que você citou um exemplo ótimo, né? Não, inclusive esse recuo, né? Sim, Porque sim. existem bairros que são criados para que se faça recuo. Por que tem jardim na porta de algumas casas, em alguns bairros, né? Não vou citar bairro aqui para não fazer propaganda. Mas é aquela coisa, entendeu? De ter, né, propaganda do bairro. Mas, de repente, tem esse do recuo aí, do jardim ser na frente. Então, mas é preciso de um espaço grande também para ter um Exatamente. recuo, né? Porque às vezes o projeto não O que acontece existem várias formas de se fazer um bom projeto, né? Obviamente, eu acho que o nosso papel, nesse caso, enquanto arquitetos, né, eu estou tirando a questão urbanística da pauta, né? Enquanto arquiteto que está ali para projetar um equipamento edificado, um edifício, vamos dizer assim,
O nosso papel é fazer o melhor possível dentro da regra que nos é permitida. E esse exemplo que você citou é um exemplo ótimo do que foi feito um bom projeto. E o que eu acho que também é interessante a gente falar é que a cidade ela é dinâmica, não é? A gente tem ali vários interesses envolvidos na construção da cidade. Um deles, por exemplo, o patrimônio, a preservação, mas, por outro lado, também a cidade não pode se tornar um fóssil, né? Ela não pode ficar engessada. Então, há que se buscar estratégias de projeto que também atendam essa cidade dinâmica. Esse caso, eu acho que ele é bastante interessante, sim, porque ali você criou quase que uma praça. Né? A gente passa ali de manhã, tem mães com bebês tomando um sol, e isso dá uma dinâmica diferente para a cidade, não é? Para o bairro, propriamente dito. Então, essa dimensão também de transformação da cidade, ela se faz necessária. E tem que fazer com qualidade, com planejamento. Não é? Eu acho interessante você abordar essa questão, porque muita gente acha que é só culpa do arquiteto, do engenheiro, e não consegue se atentar a essas questões que acabam limitando vocês como profissionais, né? Sim. Eu acho que a gente tem que trazer um senso de planejamento maior para a cidade. E esse senso de planejamento, para mim, ele só pode ser feito a partir de um estudo profundo do plano diretor, e não só um estudo, não, porque eu acredito que o plano diretor ele não pode ser uma ferramenta de diretrizes superficiais, como ele é feito. Eu acho que ele tem que ter metas e ele tem que ter métricas, coisa que o plano diretor não tem. Né? Para mim, ele é um documento de intenções, ele não é um documento de planejamento, ao meu ver. Se você determina que em determinado local você vai ter uma certa ocupação, ao meu ver, você tem que determinar em quanto tempo e qual o quantitativo que isso vai poder absorver. Senão não é um plano. Para mim, ele não passa de um documento de intenções, né? Então, o plano diretor de Juiz de Fora, para mim, se ele se tornar um documento de planejamento, e aí eu sonho em ver isso um dia, porque, ao meu ver, o plano diretor ele deveria se tornar um objeto como se fosse um plano de negócio para aqueles que querem ser administradores da cidade, ou seja, qualquer campanha política ela deveria ser feita com base no plano diretor, até para você demonstrar se as promessas que estão sendo feitas são reais ou são apenas intenções falsas para ganhar voto. Né? E aí sim nós teremos uma cidade planejada. Você fala em questão urbanística, né, Juiz de Fora, quando da visita de Rui Barbosa aqui, foi comparado a Barcelona, e muitos anos depois, né, Tarcísio falava em Barcelona a cada 5 palavras e falava a palavra Barcelona. Então a gente tem esse cenário de comparação, que é um cenário, vamos dizer assim, arrojado, né, para Juiz de Fora. Só que o Juiz de Fora veio perdendo a Rua Alfred, o Parque Alfred, eles se tornaram velhos, eles não foram se modernizando. Né? O grande problema que eu vejo nisso é que a gente percebe, a gente até citou aqui agora há pouco tempo, que muitas vezes os políticos, os gestores, né, eles falam em imprimir o próprio DNA na cidade. Eu acho que antes do aspecto individual, ele tem que pensar que ele não é um indivíduo eu acho que a função dele não é essa, né? A função dele eu acho que é dar continuidade aos bons trabalhos e dar encerramento aos maus trabalhos. Então, se você tiver um plano de longo prazo e os gestores se comprometerem a entrar para fazer com que esses trabalhos tenham continuidade, aí sim você vai ter esse resultado, vamos dizer, Barcelona, que as pessoas falam. Porque não adianta um partido ou um prefeito entrar, fazer um trabalho, veio outro, desmancha, faz do jeito dele, depois veio outro, desmancha, vai fazendo do jeito dele. Ou seja, você nunca vai ter um planejamento. Essa foi uma das perguntas que nós fizemos para o prefeito, né, Erickson? E ele falou o seguinte: vamos continuar, nós não vamos continuar o que está bom e tentar mudar o que está ruim, entendeu? Isso deveria ser... Essa foi uma das propostas. Usou o termo continuidade, continuismo, né? Uma coisa é outra coisa é outra coisa. Bom, isso que a gente espera mesmo, que os projetos, que eles são bons, que eles sejam concluídos, exatamente, né? Bom, o nosso programa chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Temos programação para o final de semana, né? Isso aí. Estão todos convidados. Só reforçar
Isso, todo mundo convidado, segunda a sexta-feira de 8 às 10, saguão da reitoria, e final de semana também de 8 ao meio-dia. Muito obrigado, viu, gente? Debatedores, até semana que vem. Com certeza. Eu também espero encontrar você aqui amanhã, às 11 horas da manhã, que é o nosso horário ao vivo da mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje às 6 horas da tarde e você pode acompanhar essa ou outras edições da nossa mesa a qualquer momento no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube e procurar por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.